Oi, tudo bem? Deixa eu te falar. O elevador aí tá com 3 lugares, não são três, são quatro. E tem que ser alguma coisa aí que encaixe o PCB, certo? Outra coisa também que eu queria panorâmica, eu não queria. Pelo menos uma parede de vidro, sabe? Que é da frente. Olá, Júnior, tudo bem? Pronto, é porque esses dados eu não recebi, certo? Mas amanhã eu tô te providenciando essa proposta. Te mando o equipamento com o fundo panorâmico, né? Capacidade para 4 passageiros, né? Uma cabina de 90 por 1,30, que é o limite que a gente consegue para esse equipamento, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que amanhã eu vou providenciar com essas duas alterações e lhe mando, tá? Se você tiver mais alguma observação aí para fazer, pode me informar aqui que amanhã eu já deco tudo e te mando, tudo bem? Obrigado. Júnior, te mandei esse vídeo aí, tá? Do mesmo equipamento que a gente vai te propor, certo? Com exceção da capacidade, que diferencia um pouco, né? E o número de paradas, o teu. São 4 paradas, tá bom? Mas te mandei o vídeo aí só pra você ter uma noção do acabamento, como é que fica o equipamento faceado panorâmico ao fundo, ok? Qualquer coisa, só me fala aqui. Obrigado. Deixa eu te falar, eu tô em casa agora, mas o baiano, que é o pedreiro, tá lá, ele é que tá fazendo, tá com um projeto novo, entendeu? Tem como ele falar com ele? Tem? Oi, Júnior, boa tarde, tudo bem? Só te dando um retorno quanto à nossa visita, tá? Eu peço até desculpas aí pela demora em ter te passado esse retorno que eu acabei esquecendo. Eu tô na correria aqui, muita coisa, né? E eu acabei não te dando esse retorno, mas estou te passando agora, tá? Quanto à visita lá, o Rafael teve no local, vistoriou lá as condições de construção da caixa, né? As medidas, né? Pé direito, percurso, última altura, tudo. E aí, tá tudo 100%, tá funcionando redondinho. Foi até bom mesmo você ter recebido aquele estudo inicial lá que eu te mandei, porque a caixa já tá bem alinhada em relação à construção dela, certo? E aí eu queria ver com você as condições de fechamento, se você realmente tem interesse em fechar com a gente, né? Eu não sei se o fechamento é com você ou é com outra pessoa, eu não sei. Mas é isso, não é te pressionando para fechar logo não, tá? É só para te deixar ciente mesmo do prazo, porque o elevador ele tem um tempo de fabricação, né? Que são 120 dias. E aí tem um tempo de montagem, em torno de 3 semanas, tem um tempo de transporte que é 15 dias. E aí no cenário normal a gente tem aí 150 a 170 dias, desde a assinatura do contrato, aprovação do projeto, fabricação do elevador, transporte, montagem e entrega, né? Aí só para te deixar ciente desse prazo aí, você vê o que fica melhor para você, né? O que a gente pode fazer para antecipar, enfim. Não tô te pressionando, mas só tô te dando um retorno quanto à questão do prazo, tá bom? E aí, se você tiver mais alguma dúvida, precisar que a gente vá lá novamente, eu peço o meu residente para ir lá, para ver mais alguma coisa, tá? Mas é isso, era só para te dar um retorno quanto à questão da nossa visita lá, ok? Qualquer coisa eu fico aqui à disposição. Um abraço, boa semana. Oi, tudo bem? Boa tarde. Obrigado por você, logo de imediato, né? Obrigado por você ter me dado o retorno. Sobre o fechamento, sim, é comigo, tá? Só que eu vou ser muito sincero contigo, como a construção é muito grande, ela está consumindo muitos recursos da gente, entendeu? Então, embora eu esteja fazendo, né, esforço para terminar tudo de uma vez, o custo, infelizmente, está bem pesado para fazer esse término de imediato. Então, para mim é completamente inviável comprar um elevador agora, entendeu? Então, por que eu entrei em contato com vocês, solicitei as visitas, né? Porque eu fiz alguns orçamentos e o que mais me agradou foi o elevador de vocês, né? Pela propaganda que o teu funcionário fez, pela questão do preço também, entendeu? Me agradou com relação ao elevador acho que foi da Otis que eu também pesquisei. Enfim, aí o que é que vai acontecer, né? A gente provavelmente vai precisar de mais alguns meses para poder terminar. E assim que eu terminar, também eu acho que vou ter que dar vou ter que sossegar um pouquinho do faixa, pelo menos uns 6 meses, entendeu? 4 meses, que é quando eu me recapitalizo. E aí é quando eu vou poder concluir de fato, entendeu? Comprando elevador e tudo mais. Vai demorar mais para poder instalar esse elevador? Vai, mas não adianta que eu não tenho dinheiro agora, entendeu? De qualquer forma, eu precisava colocar o elevador do jeito que vocês me orientassem a colocar, porque aí lá na frente, vocês não iam vir lá e dizer assim, tem que abrir essa caixa toda para fazer outra. Aí a pancada ia ser grande, prejuízo, né? Então foi por isso. Mas assim, brevemente, acredito que no máximo em torno de um ano eu vou estar adquirindo esse elevador. Agora, a boa notícia é que eu estou com 2 casas à venda, né? Em sendo vendido apenas uma das casas, eu já tenho dinheiro para terminar a construção inteira e comprar o elevador, que pode acontecer, por exemplo, amanhã. Tranquilo, tranquilo, Júnior, sem problemas. Realmente eu só quis mesmo te passar esse áudio para te deixar ciente dos prazos, mas tranquilo, não tem problema. O importante a caixa, como você falou, já tá, né, tá de acordo, não vai correr o risco de maneira nenhuma de ter que refazer nada em relação à construção da caixa, e tudo bem. Quanto à questão do prazo, né, o período aí fique bem à vontade, fique bem tranquilo, tá bom? A gente sempre faz de uma forma que fique bom para o cliente, a gente não pressiona, não obriga o cliente
a ser imediato, não. Isso aí é de acordo com as condições dele, tá bom? Mas eu fico aqui à disposição, tá? E aí, quando você decidir, né, já tiver já com fôlego, né, para esses cursos, aí você entra em contato com a gente, tá bom? Mas tranquilo. Foi bom aí ter falado com você, ter feito todos esses trâmites aí, porque já, digamos assim, praticamente a 50% do problema já foi resolvido, que é a questão da caixa. E quando chegar o elevador é mais rápido, né, mais fácil ser montado, já tá tudo adequado, então beleza, tá bom? Pois qualquer coisa fica à disposição. Um abraço. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, eu falei com o Rafael para ele dar mais uma visitinha aqui, né? Para ver se tá tudo ok. A gente tá terminando. Tá começando o teto agora do elevador, ou seja, onde vai ficar lá o motor. Aí eu preciso que ele venha aqui só para ele dar o ok, entendeu? Dizer que se tá dentro do padrão de vocês, se a gente não errou nada, para evitar. Com certeza eu vou comprar o elevador com vocês, como eu já falei, mas eu preciso que seja prestado alguma assessoria assim, imediata, né? Só para que a gente deixe no padrão, porque lá na frente, concreto, não dá para pegar uma furadeira e quebrar, entendeu? Porque compromete a estrutura e tudo, todas essas coisas aí que são bem negativas a gente ficar mexendo. E o momento é esse, né? De fazer. E como eu te falei agora, de imediato eu não posso comprar o elevador, né? Porque a prioridade não é o elevador, porque vai funcionar. Eu preciso terminar o grosseiro, entendeu? O acabamento, essas coisas. Aí quando tiver tudo pronto, eu compro o elevador. Do jeito que faz a TGC. Você mesmo falou que a TGC comprei de vocês. E ela tem feito assim, até onde você me passou da outra vez. Oi, Júnior, bom dia, tudo bem? Não, tranquilo, sem problemas. Eu vou pedir o Rafael para dar uma passadinha, e aí ele já verifica se tem mais alguma coisa para ser feita e passa as orientações necessárias, tá bom? Quanto à questão do tempo de compra, não tem problema. Isso aí fica quando você puder, tá certo? E se você precisar de mais alguma visita, alguma informação, algum esclarecimento, tá bom? Pode me contatar aqui que aí eu vou te auxiliando, beleza? Um abraço. Só mais um detalhe, até se você quiser cobrar pelas visitas, tá bom? Eu não acho injusto não, tá certo? Até se você estivesse fazendo manutenção, você estava cobrando. Eu sou uma pessoa justa, então assim, não quero explorar ninguém. Realmente é só uma questão de tempo pra gente comprar, porque assim, até acho que você vai concordar comigo, a gente está com despesa muito alta, agora eu estou comprando as peles de vidro, até se você passar lá na frente, acho que você é de Fortaleza, quando você vem em Sobral, você passa lá na frente, eu estou instalando a pele. E a vidro é muito, muito caro, principalmente a estrutura, sabe? A estrutura é mais cara que o próprio vidro. Então isso está expondo muito dinheiro, e praticamente todas as coisas de ferro, isso é tudo dinheiro, né? Dinheiro, enfim, a vista sempre sai mais barato. Mas assim, eu agradeço muito a sua consideração de já ter ido lá, de, enfim, tá dando esse suporte pra gente. Porque realmente é uma preocupação que eu tenho hoje, né? Porque para mim tá certo, é porque eu tô elevador, né? Uma preocupação que eu tenho hoje é da gente errar alguma coisa, né? E esse elevador não caber, ou ficar, enfim, apertado, ou dar algum problema com a instalação, até para vocês mesmos, né? Que vai gerar custo, vai gerar mais trabalho para vocês, então quanto melhor ficar, melhor para todo mundo, entendeu? E é isso, eu queria dizer, então, qualquer coisa, você manda mensagem para mim, e obrigado por me responder esse horário, tá bom? Tranquilo, Júnior, eu entendo perfeitamente. Imagina aí realmente os custos, o planejamento, a gente planeja um valor e quando vai para a prática é totalmente diferente. Eu entendo assim, participo um pouco de algumas situações minhas particular mesmo, a gente sabe que reforma, construção, tudo é dessa forma, mas tranquilo. Eu entendo, tá? E aí, questão de visita, não se preocupe com isso, não. Se for preciso ir lá 2, 3, 4, 10 vezes, a gente vai. Quanto aí, você pode ficar tranquilo. E de maneira nenhuma a gente vai cobrar por isso, não. Viu? Você pode ficar tranquilo. Isso é normal. Assim, no meu cotidiano, eu faço muitas visitas e a gente não fecha nem 50% de todas que a gente faz, porque a gente sabe que existe mercado, existe, né, as concorrências, existe N fatores que a gente sabe que, né, não fecha com a gente, fecha com o concorrente, enfim. Mas tá sujeito, isso é normal do mercado, né? Seja lá qual for o setor, né, o segmento dessa forma. E aí, como ele falei, se precisar ir várias vezes lá, a gente vai, sem nenhum problema, tá bom? Quanto à questão do elevador, você pode ficar tranquilo, assim, elevador ele é fabricado sob medida, né, sobre modelagem, digamos assim, então, ou seja, vai ser fabricado de acordo com as especificações que você fez, inclusive, assim, você agiu da maneira correta, desde o início, já confeccionou a caixa, mesmo não tendo comprado elevador, mas você já confeccionou a caixa de acordo com o projeto de um elevador padrão, que foi o que eu te passei no início das nossas conversas, né? E aí, assim, quanto a isso você pode ficar tranquilo. Por mais que não desse errado, mas
que não der certo, perdão, que der errado alguma coisa, a responsabilidade é nossa. Minha desde o começo de ter orientado e tudo, entendeu? A não ser que, ou seja, a Caixa não tivesse de acordo com aquilo que eu passei. Mas pelo que o rapaz esteve lá e viu, né, que tá tudo de acordo com o desenho que eu tinha passado para ele, né, o projeto, tá tudo 100% redondinho. Então, quanto aí você pode ficar tranquilo, não vai ter intervenção nenhuma, não vai ter modificação nenhuma. Assim, possa ser que tenha alguma coisa, mas vai ser simples. É uma parte elétrica, um acabamento que você queira fazer de outra forma, um ponto de fixação, uma viga, uma coisa, isso aí que eu acredito que é comparado a outras situações é mínima, entendeu? E aí isso é algo que não vai ser tão impactante, nem custo muito elevado para você. Se vier a necessitar, a intervir, a intervenção de alvenaria, entendeu? Mas é isso, tá bom? Desde já agradecer mais uma vez pela confiança, a parceria, tá? E o que você precisar, conte com a gente, tô aqui à disposição, tá bom? Grande abraço. Oi, boa tarde, tudo bom? Deixa eu te falar, como as coisas estão indo um pouco devagar ali, por conta mesmo de uma questão financeira. Como você já sabe, eu já deixei isso claro para você. Eu decidi fazer um empréstimo, sabe? Coisa que eu não ia fazer. Só que o Banco Nordeste, ele pede pra gente mandar os orçamentos, entendeu? E eu decidi não fazer o elevador com uma frente só panorâmica, porque eu quero as duas frentes panorâmicas, as duas laterais panorâmicas, na frente e a lateral, né? Ou seja, duas partes panorâmicas, a frente e o lado esquerdo. Aí aquele orçamento que você mandou só tem uma das partes que é panorâmica. Eu preciso que você mande um orçamento de instalação, separado, tá? E mande o orçamento do elevador, do autodrive, tá certo? Elevador residencial, 4 paradas. Você já sabe como é. É o mesmo do último, só que dessa vez com as duas laterais panorâmicas, tá certo? Aí você consegue mandar isso rápido para mim, que eu já estou encaminhando a documentação do Nordeste. A CNPJ é tudo a mesma coisa. O que vai mudar é só porque eu estou fazendo essa alteração, senão eu até usava o mesmo orçamento, se não tivesse mudado de preço, né? Não sei se mudou alguma coisa. Aí nesse caso aí, o pagamento é à vista, tá? Então vê o menor valor que dá para fazer, tá certo? Tanto de mão de obra como do autodrive, certo? Quem vai pagar vocês é o próprio banco, tá? Já não fiscal, o banco paga. Então à vista, uma vez só.
Ó, só para agilizar, vou te explicar aqui, tá? Bem aqui são as duas frentes panorâmicas, certo? Aqui do lado direito que está aqui é a viga intermediária, certo? Aí o que acontece? Quando o pessoal que veio daí, né, veio analisar, tinha ficado combinado para a porta correr para o lado de cá, como se fosse aqui, ó. A porta vira daqui para o lado esquerdo, certo? Ou seja, era como se a porta aqui fosse abrir mais ou menos até aqui, porque ela ficaria recolhida como se fosse nessa parte aqui, ó. Essa aqui seria o vão de abertura, aqui seria o outro vão. E o motor ficaria nessas vigas intermediárias aqui. Só que o teu técnico veio aqui e disse que o lado de abertura do motor tem que ser o lado das vigas, ou seja, ele não abriria para cá, a porta viria para o lado direito, como se fosse assim, e aí na hora que a pessoa saísse, então ficaria como se fosse a porta aqui, ó, só para explicar. A porta ficaria nesse escurinho aqui, e aí quando a pessoa saísse aqui, ela ia ter o problema de ter como sair, né? Ela ficaria mais ou menos como se fosse aqui, ó, errado. A porta, se ela abrir para cá, dá o quê? A pessoa sai por aqui, né? Se a porta abrir para o lado esquerdo, ela vai diminuir o tamanho do vão e a pessoa vai dar de cara com a parede aqui, tá? Então o que é que eu pensei que desse para fazer? Só botar polia no elevador para ficar do lado contrário à porta, que eu acredito que em engenharia tudo seja possível. Ó, Maurício, aí não tá as medidas corretas, eu coloquei aqui de qualquer jeito, só para te mandar o vídeo explicando, né, para você entender logo. Mas assim, o teu chefe vieram aqui várias vezes, né, eu até tomei o cuidado, até várias mensagens contigo, né, falando sobre a questão da necessidade de vir sempre aqui, vocês sempre vieram, né, e nunca ninguém tinha me apontado esse problema, entendeu? Veio muitas vezes os técnicos aí de vocês aqui, e ninguém me falou isso, nada, depois de tudo pronto, aí a solução que o teu engenheiro falou foi que a gente fizesse viga metálica, só que isso é muito caro. Né, então, isso aí que eu não ia pagar, e que se fosse o caso, eu rescindir o contrato, logicamente, né, não vou aceitar pagar multa e vou pedir danos morais com relação a isso aí, danos materiais, tudo que eu puder pedir. Então, assim, eu quero uma resolução disso aí. Agora, eu não vou pagar nada para alterar esse elevador, porque, assim, desde o começo, eu cheque sempre quando bloqueei, certo? Logicamente, eu só quero resolver, tá bom? Não quero inclusive, contratar vocês para ficar fazendo manutenção pra gente, mas, assim, se for para gastar alguma coisa na caixa do elevador, desde que fosse erro meu, eu pagaria, mas vocês acompanharam, inclusive, na construção, tem muita mensagem aqui contigo, o rapaz aí vindo aqui para poder ver a caixa do elevador e me dando a certeza que estava correto, né? Nunca ninguém veio aqui e disse assim, João, tá errado, né? Muito pelo contrário. Sobre a questão, era só um lado panorâmico, isso não faria diferença nenhuma agora. Porque não tem viga intermediária do lado esquerdo, só tem viga intermediária do lado direito, com referencial a quem está entrando pela porta, de fora para dentro do elevador. E aí, enfim, a questão não seria nem as aberturas, seria mais isso aí. O que eu tô achando ruim é ter que gastar com viga metálica, que como você sabe é caro. Caro, eu acredito que em torno talvez uns 10 mil, 15 mil reais, alguma coisa assim. Se você me dá um desconto e pagar a mão de obra e tudo que for para pagar, tá tudo certo, tem problema, viu? Mas o problema tem que ser resolvido. Eu acho muito mais barato fazer a resolução com polia ou inverter o motor. Com certeza dá para fazer isso, porque não é possível que um elevador não seja possível só inverter a abertura da porta, né? Se faz tudo, menos a inversão disso, eu sabe, eu não acredito que não dê para fazer. Eu acho que aí é uma conversa com a fábrica. Oi, Júnior, tudo bem? Eu não te respondi ainda, porque eu tô esperando o Sidney, o engenheiro que teve aí, né? Sair de um treinamento ali para conversar com ele pessoalmente. Inclusive, eu já adiantei algumas coisas com a fábrica aqui, a gente tá vendo todas as possibilidades, certo? O intuito é resolver, né? Com o menor impacto, né, possível, lógico, e o menor custo possível também, entendeu? Então, assim, só te peço pra você aguardar mais um pouquinho, que a gente tá vendo. Eu já tô envolvendo tanto a engenharia da fábrica, quanto a engenharia da ícone, quanto a diretoria aqui, para poder a gente achar uma solução para isso daí, tá? Fazer infraestrutura não é possível sair no tempo, então, mas sim, só... Beleza, então muito obrigado. Tudo na vida, Maurício, tem solução, entendeu? Só que a gente tem que ter uma solução mais fácil, não é mais trabalhosa, para não ter custo para ninguém, que é injusto, tanto para mim quanto para vocês. Eu acho que isso aí tem uma solução, não é possível. No mundo até um prédio que está caindo tem solução, é só fazer infraestrutura, não é possível sair no tempo, então, mas sim, só abertura de fazer infraestrutura, não é possível sair no tempo, então, mas sim, só abertura. Seja como o elevador vai atrás. Tudo bem, Maurício, eu estou negociando a solução com o Felipe, né? Aí me parece que a única solução que tem vai ser aquela que ele disse, né, que é de colocar as vigas. Aí o custo eu vou conversar com ele para quem quer ficar, mas seja como o elevador vai atrasar, não, né? Eu estou precisando dele. Tudo bem, Maurício. Veja por gentileza para mim. E assim, eu estou muito chateado com essa situação desse elevador, tá? Só para você saber, muito, muito, muito chateado mesmo. Isso aqui não tem desculpa por ter acontecido, não. Foi uma coisa que a gente conversou muito contigo, muita gente veio aqui, tá? Eu tô só expondo aqui a minha chateação. Eu tô tentando resolver com o Felipe, tá bom? Da melhor maneira que eu consigo resolver, né? Vocês vão ter que me dar um bom desconto para poder não judicializar isso, tá entendendo? Porque realmente não tem como deixar isso para lá. Não é uma coisa assim que tá me causando só aborrecimento, tá me causando uma chateação muito grande com relação a isso. Eu criei planos com relação a esse elevador, eu fiquei insatisfeito ali com relação à questão do tamanho, porque eu gastei muito dinheiro de vidro, né? E eu acho que isso aqui só um descontinho do pagamento de mão de obra não paga, não, entendeu? Então vocês vão ter que ver aí alguma coisa para reparar isso aqui. Porque não é só a questão do vidro, não. É a questão do meu tempo, é a questão do dinheiro que eu investi para esse elevador ser panorâmico. Eu gastei muito dinheiro de mão de obra, mais de 20 mil reais só de mão de obra, só de lateral por vidro, foi mais de 40 mil aquele elevador. Se quiser eu te mandar uma fiscal de vidro, foi 150 mil de vidro, tá? Só de fachada. Então, assim,
não é uma coisa que foi um gastozinho, não é brincadeira, né? É uma coisa séria, certo? Isso aqui realmente mexeu nos meus planos, mexeu nas coisas que eu estava querendo fazer. Eu poderia ter feito de alvenaria, teria saído muito mais barato. Eu coloquei um vidro lindíssimo lá do lado, todo de pele de vidro, contratei mão de obra para poder fazer isso. Então, assim, isso aqui vai ter que ser visto quanto diretoria para ver como é que vai me reparar isso, ou em parcelas por mês a manutenção gratuita durante um tempo, eu não sei como vocês vão fazer, mas assim, realmente foi uma coisa muito, para não usar uma palavrão, foi uma situação muito chata mesmo, isso, muito chato mesmo. Tudo é resolvível, sabe? Tudo na vida pode se resolver. Mas mesmo assim eu posso expor minha chateação porque não é uma coisa que foi, vamos dizer assim, pouca não. Foi muito dinheiro ali perdido, foi muito dinheiro jogado fora. Foi uma pele inteira de lateral que é cara, essas peças são muito caras, para coisa nenhuma. Eu só vou utilizar um dos lados, eu estou muito chateado. E essa reparação não pode ser baratinha, como pelo menos alguma coisa que faça eu deixar pra lá, porque isso aí não foi brincadeira, não. Eu tô muito chateado com isso, muito chateado mesmo. Desculpa estar colocando isso aqui, mas tô muito chateado. Se fosse uma reparaçãozinha pouca ali, eu não dizia nada, não. Mas vocês estão me pedindo pra eu fazer o perdão lateral inteiro de 20, entendeu? Então, assim, pode calcular em mais de 30 mil, entendeu? De prejuízo. Ah, vai ficar lá os 8, não, mas o perdão lateral de 20. Tem que ver alguma coisa pra resolver isso aí, pra me deixar satisfeito. A gente tem muito tempo que a gente pode trabalhar junto com relação à manutenção, mas isso, o Felipe até colocou meio que só o custo material. Não é só o custo material, foi meu tempo, foi meu dinheiro, todo perdido de uma lateral. Ali não recebeu pra nada, quer dizer, além de estética, porque antes o elevador era panorâmico, agora tem só um lado de frente. Então vocês têm mais de 30 mil reais para ganhar de mão de obra, vocês têm muito dinheiro para trabalhar em cima disso aí para compensar o meu aborrecimento. Então, conversa com o seu diretor e veja como é que você vai fazer.